Eu recebo a notícia de que uma obra erótica exposta no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, recebeu um pano preto para cobri-la. Considerada imoral. Quem quiser ver a obra deve levantar o pano e olhar. Nos últimos dias temos assistido estúpidos e fanáticos, fundamentalistas, fascistas ataques à arte brasileira. E agora o MASP, centro da cultura deste país, cobrindo de preto uma tela. Quem quiser ver, levanta o paninho. Isso me remete àqueles fundamentalistas de que se tem notícia que para fazer sexo com sua companheira, fazem através de um lençol, o corpo dela todo coberto, só com um pequeno furo no lugar da genitália, porque ele não pode ver o corpo. Se ele quiser ver o corpo, ele deve levantar o lençol um pouquinho, como fazem atualmente com a obra do MASP. Mas é claro que este país medíocre, vergonha internacional, conhecido agora como uma república bananeira, é claro então que o país atingirá níveis de mediocridade jamais vistos. Na história recente do país, durante a ditadura militar, por exemplo, havia uma peça em cartaz no Teatro Carioca, no Rio de Janeiro, A Bicicleta do Condenado de Arrabal, e em certo momento o ator dizia: põe essa carteira vermelha aí no chão. A censura proibiu e os atores tiveram de trocar carteira vermelha por carteira marrom. Mas isso a gente achava que era uma coisa do passado, que no século XXI as coisas estavam superadas. Mas não. Agora, não é de espantar. Num país onde foi desmontada toda a pesquisa e toda a ciência, onde o Ministério da Ciência e Tecnologia foi relegado a terceiro e quarto plano, onde a educação está sendo completamente desmontada, onde as universidades públicas estão sendo extintas por asfixia, por falta de verba, onde não há verba nenhuma para a cultura, onde a verba do Ministério da Cultura mal dá para pagar os salários de seus funcionários. Um país onde todas as obras esportivas das Olimpíadas e da Copa estão sendo destruídas, caindo aos pedaços, não sendo mantidas, não sendo aproveitadas, onde o esporte está em segundo, terceiro, quarto plano. Ou seja, todo o processo cultural está relegado ao subsolo, ao andar de baixo. E não poderia ser de outra forma. A cultura faz parte da superestrutura da economia. A economia gera o tipo de cultura do momento. E esta economia brasileira arrasada por um projeto, um programa que nós não elegemos, que é o programa neoliberal do PSDB, associado ao projeto de corrupção do PMDB e partidos satélites, só pode redundar nessa cultura da mediocridade, da vergonha, esta arte envergonhada. Se cobrem uma tela erótica com um pano preto, imaginem, por exemplo, uma exposição histórica das obras de Carlos Zéfiro, famoso catecismo da nossa juventude. Deve ser uma exposição que vai ser guarnecida na entrada pelas Forças Armadas. Estamos regredindo nos tempos. Na minha juventude, que não vai longe, na juventude de muitos que me assistem nesse momento, nós tínhamos nos colégios do Estado, hoje se fala em escola sem partido, isso já existia. Nos colégios do Estado no Rio de Janeiro, em vários, talvez no Brasil inteiro, havia o índex da Igreja Católica. O índex da Igreja Católica. Eram centenas de obras proibidas e não podiam figurar na biblioteca do colégio. A humanidade e os tempos passaram por cima disso. Mas agora, o arcaicismo do governo satanista quer retornar a esse tempo. Permite o retorno a esses tempos. Cobrindo arte erótica por ser considerada talvez pornográfica. Eu concordo. Tudo que for pornográfico, tudo que for indecente e imoral deve ser coberto com um pano preto. É a minha proposta para o país. Vamos começar cobrindo com um pano preto a cara do satanista no poder. Depois de toda a quadrilha no entorno dele, os Moreiras, os Padilhas, os Gedéis, os Joesleys, todos deveriam andar cobertos de preto. Por que o senhor está de preto, coberto todo? Porque eu sou corrupto, porque eu sou imoral, porque eu sou indecente. Eu acho que a partir desta obra que o MASP cobre, devemos cobrir
tudo que neste país for imoral e indecente com o dinheiro do povo, com o dinheiro do nosso imposto, com o bem público. E aí me pergunta a minha mulher, mas como a gente ficaria sabendo quem é quem se todos estariam cobertos de preto? Saberíamos. Por exemplo, aquele gordinho vestido de preto, aquele é o Gedel. Aquele outro que os chifres estão saindo por cima do pano, é o satanista mor. E aquele que o preto está todo borrado com uma poeira branca, esse é sim, é sim. Então ficaria de toda forma fácil, porque deixariam rastros sobre o pano preto. E se alguém quisesse confirmar, é só levantar um pouquinho o pano preto para ver a obra pornográfica que comanda e destrói esse país. Estamos vivendo de novo um festival de besteiras que assola o país. A bunda imoral do japonesinho mostrada em praça pública, tarja preta sobre ela, pano preto. Cobre esse catacoquinho todo de preto, porque é imoral e é indecente para a família brasileira expor a bunda em praça pública. Mas ainda bem que a história sempre avança. Há retrocessos, mas sempre há avanços. Sim, Doi, o que é? Agora mesmo, enquanto converso com vocês, recebo a notícia de que a Polícia Civil de Campo Grande, no Mato Grosso, apreendeu mais uma obra de arte por indecência e imoralidade. É um avanço medíocre, arcaico sobre a arte. E eu não estou discutindo aqui a qualidade da arte. Hoje avança-se sobre o que é considerado pornográfico. Mas o que é pornográfico? Quem determina o que é pornográfico ou imoral? A dona de casa histérica? Os jovens fascistas? O mundo, a vida, a crença e a fé persistem e continuam, apesar de toda a repressão? Ou será que os fascistas, os fundamentalistas acham que proibindo, matando, perseguindo tudo que se faz fora da forma padrão que eles querem impor à sociedade, vai se acabar por vez com qualquer pensamento liberal e progressista? Quem se lembra da proibição do filme Je vous salue Marie? Foi um escândalo nacional e internacional, proibido, porque afetava a dignidade, a ética religiosa. Depois o filme foi liberado, passou em todos os cinemas, e Jesus continua santo, e a Virgem Maria continua virgem, e todos que tinham sua fé continuaram seguindo seu caminho, e quem não tinha fé continuou seguindo seu caminho, da mesma forma, com filme ou sem filme. Não é a obra de arte que ameaça os valores de uma sociedade. O que ameaça os valores de uma sociedade é a intolerância, é a imposição da mediocridade de governantes e autoridades sobre a população. Estamos vivendo hoje uma sociedade brasileira enfraquecida, vilipendiada, ridicularizada. A República das Bananas. Um abraço. E aí, gostou deste vídeo? Então não me cubra com um pano preto, dê seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigado.